Amigos do programa Momentos de Reflexão, de quinta-feira, 19 de junho, neste mês do Sagrado Coração de Jesus, e hoje a Igreja celebra a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, ou seja, Corpus Christi. E nós vamos meditar no Evangelho de São Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 9, os versículos 11b a 17. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estava ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos de pedaços que sobraram. Caros irmãos e irmãs, unindo-nos a Jesus aqui, de certo modo, já estamos com Ele no seio da Trindade, onde está à direita do Pai pela Eucaristia. Tenhamos um corpo e sangue, mas como os de Jesus, a vencer todo o mal e a implantar o reino dos céus no coração da humanidade. O Evangelho de hoje relata justamente o episódio da multiplicação dos pães, que aparece com realce em diferenças também nos outros evangelhos, 2 vezes no Evangelho de Marcos, e que demonstra não só que o evento tem uma certa base histórica, mas que também é fundamental para compreender a missão de Jesus neste mundo. Jesus está perto de Betsaida e tem diante de si uma grande multidão de pobres, enfermos e famintos. É esse povo marginalizado e oprimido que Jesus se dirige, falando-lhes do reino de Deus e curando aqueles que dele necessitavam, conforme o Evangelho também de São Lucas, no capítulo 9, o versículo 11. Então, São Lucas acredita em uma importância de informação que introduz o diálogo entre Jesus e os 12 apóstolos, que começa a entender no mesmo
capítulo 9, o versículo 12. O diálogo entre Jesus e os 12 apóstolos propõe em evidência duas expectativas ou duas perspectivas. Por um lado, os apóstolos que querem mandar embora as pessoas para as cidades vizinhas para comprar alimentação. E no fundo, os apóstolos pensam que está bem dar graças à pregação, mas é justo que cada qual se preocupe com a parte material, ou seja, a alimentação. A perspectiva de Jesus é bem outra. Por outro lado, representa a iniciativa e a vivência do amor, a gratuidade total e a prova inquestionável que o anúncio do reino de Deus também inclui soluções para as necessidades materiais do povo de Deus. No final do capítulo 9, no versículo 12, percebemos que tudo está acontecendo em um lugar deserto. Isto certamente lembrará o caminho do povo de Deus ao atravessar o deserto desde a saída do Egito para a terra prometida nas terras de Israel. Numa época que isto ocorreu, em que Israel experimentou a misericórdia de Deus através de grandes prodígios, como o dom do maná, a atitude dos discípulos lembra as resistências e a incredulidade daquele povo de Israel diante do poder de Deus, que se concretizava através das obras salvíficas e em favor do povo, conforme o livro do Êxodo, no capítulo 16, os versículos 3 e 4. Irmãos e irmãs, ao final, tudo e todos ficaram saciados e sobraram 12 cestos, conforme o versículo capítulo 9 e o versículo 17. E o tema da saciedade é típico do tempo messiânico, ou seja, no templo de Jesus. A sociedade é a consequência da ação poderosa de Deus no tempo messiânico. E conforme o livro do Êxodo também, no capítulo 16, o versículo 12, e nos Salmos, e no livro de Jeremias, todos eles relatam a realidade da presença de Deus diante das necessidades humanas daquele povo. Vamos, portanto, irmãos e irmãs, neste mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, que Ele continue nos inspirando a ser homens e mulheres generosos, principalmente com os nossos bens materiais. Não é pecado possuirmos bens materiais, contanto que saibamos utilizá-los com amor, com generosidade, socorrendo as necessidades uns dos outros e construamos o reino de Deus, que é o reino do amor, do perdão, da paz, da justiça e da fraternidade. Vamos pedir ao coração de Jesus que nos ajude a realmente viver e obter estes preciosos dons, que é a vivência do amor, da paz e da fraternidade.
não nos esqueçamos de prosseguir orando pelos nossos irmãos os enfermos, os profissionais da saúde, as pessoas que nos pedem orações e pela paz no mundo inteiro. Que o coração de Jesus, o Rei da Paz, traga a paz, principalmente para aqueles países que vivem em constantes conflitos e guerras, para que reine a paz. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.